Olá a todos, sejam muito bem-vindos, né, à nossa primeira aula sobre um tema, né, que está relacionado à forma, né, de como aí todos nós pensamos, né, o desenvolvimento e o nosso relacionamento com os recursos ali, né, gente, do nosso planeta, né? E vamos iniciar então a nossa jornada aí da economia circular, né? Então, como vocês podem ver aqui ao lado na nossa apresentação, já diz, né, já nos dá ali uma grande pista do que está por vir, né, aqui na nossa jornada. O título Economia Circular é bem direto, direcional, né, e nos convida, gente, a estar se conectando, né, em um modelo aí que promete um futuro mais sustentável, né, e o subtítulo também, né, um novo jeito de produzir, consumir e pensar o futuro, né? Então, ó, um novo jeito de produzir, consumir e pensar aí o futuro, ou pensar no futuro, que esteja errado ali uma digitação, não tem problema. E isso é a essência do que nós vamos hoje desmitificar, tá, gente? Não se trata apenas ali de uma mudança técnica, né, mas de uma transformação ainda mais profunda, né? Por quê? Na nossa mentalidade também, tá? Desde o design ali de um produto, né, até o que fazemos com ele ali após todo o uso daquele produto, não é mesmo, gente? É uma verdadeira redefinição do que, né, consideramos ali valores e resíduos, tá bom? Então, observem ali, né, na imagem que eu coloquei, um círculo com alguns ícones, né, que remetem aí à reciclagem, energia e produtos ali todos reutilizados, tá, gente? Essa representação é muito poderosa. Por quê? Porque ela traz ali, ela sintetiza os pilares ali da economia circular, né? O círculo ele já simboliza um fluxo contínuo, né, sem fim, vamos dizer assim, onde o que antes era descartado sempre vai voltar a ter ali o seu valor, tá bom? Então, sempre os ícones vão remeter ali a ações concretas nossas, tá, gente? A reciclagem, que transforma ali o que seria o lixo, né, em matéria-prima, né, a energia, né, que deve ser renovável e eficiente para sustentar todo esse ciclo ali também, né, e claro, os produtos que a gente sabe que são reutilizados, que estendem aí a vida deles útil e claro, com isso, gente, vai fazer o quê? Minimizar a necessidade do que? De extrair novos recursos, tá? Então, juntos aí, todos esses elementos desenham aí um sistema onde o valor dos materiais é mantido o máximo possível, tá? E o conceito de lixo tende, com certeza, a desaparecer ali, tá bom? Então, nosso objetivo para essa aula, gente, é claro e é muito fundamental aí, tá? Compreender ali a diferença entre economia linear, né, e circular e os princípios aí dos 3 R's, tá bom? Então, para entender aqui, né, o que é economia circular, a gente precisa entender, antes de mais nada, né, o modelo que busca substituir, né, o modelo que, por muitos anos, gente, ditou aí a produção e o consumo global nosso. É crucial a gente compreender aí as limitações para entender, apreciar a inovação e a necessidade do novo, né, paradigma, né, vamos dizer assim. E claro, vamos desvendar aqui também, gente, os princípios, tá, dos 3 R's, que são aí a base prática dessa nova nossa economia aí, expandindo com certeza, né, a nossa compreensão de como a gente pode, né, aplicar ele aí no nosso dia a dia, no nosso ecossistema aí, né, geral. Bom, tudo isso, gente, vai levar a gente a questionar alguns velhos hábitos, né? Então, quero até que vocês reflitam isso, né?
e vai aí mostrar para vocês um futuro onde prosperidade, economia sempre vão andar ali de mãos dadas, né? Com o que, gente? A saúde do nosso planeta, tá bom? E para a gente começar aqui, né, a entender essa transformação, no próximo slide aqui, vamos primeiro examinar um pouco, né, o modelo aí que temos utilizado até agora, né? Vamos para saber um pouquinho aqui o que é economia linear, né? Onde a gente vai desvendar um pouco aí das características e os desafios que ele vai impor aí. E com certeza vamos, né, dar continuidade aí à nossa narrativa agora, gente. Bora focar aqui. Chegando aqui, né, o que é economia linear, né? Para a gente entender a inovação aí dessa economia, gente, linear, a gente precisa, antes de mais nada, entender, né, compreender ali o que seria economia linear, né? Este, gente, é o modelo econômico que tem prevalecido aí desde a Revolução Industrial, né? Então, é algo que vem aí há muito tempo, né? E por muito tempo foi a base ali do nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, né? Como o próprio nome ele já traz para nós como uma sugestão e como o diagrama aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, né? A linha reta no slide que eu coloquei aqui, vocês vão ver. Economia linear segue um caminho direto, uma lógica, né, sequencial que a gente pode se resumir ali em três principais ali, né? O modelo tradicional, que é o quê? Extrair, produzir e descartar, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, né, no nosso slide, tá bom? Vamos detalhar cada uma dessas etapas aqui, ó. Extrair. Então, no início desse ciclo, temos aí a extração de materiais, né, de materiais e matérias-primas ali diretamente da nossa natureza, certo? Então, pensamos aí em minerais como petróleo, madeira, água e diversos outros recursos naturais que são retirados aí do nosso solo, certo? Do subsolo ou, claro, gente, de oceanos, tá bom? Então a gente não pode esquecer de tudo isso, de todo o mundo mesmo. A premissa aqui é que se esses recursos, gente, são abundantes e para fins práticos ali infinitivos, né? Produzir, né, uma vez ali extraídos essas matérias-primas, são transformadas, né, em produtos, né? As indústrias ali manufaturam, né, utilizam ali energia, água, mão de obra para fabricar tudo o que consumimos, desde roupas e eletrônicos até automóveis e embalagens, né? E o foco é na produção em massa, na eficiência da fabricação e na otimização de custos, tá? E para entender uma demanda ali, para atender, né, uma demanda ali bem crescente, tá bom? Essa é a parte aí da produção, do produzir, tá, gente? Então, descartar após o uso, gente, ou muitas vezes, ou até mesmo antes do fim da vida útil ali, né, a gente pensa ali na obsolência programada ou no consumo do produto ali de um uso único, tá? O produto é simplesmente jogado fora. A gente usa, né? E são descartados. Ele se torna um lixo. E é, gente, enviado para terrenos sanitários, incinerados, ou infelizmente acaba com certeza poluindo o nosso meio ambiente como lixos em rios, em mares, como a gente sempre vê aí, né? Há anos a gente está falando sobre isso. E essa lógica, gente, que baseia aí em consumo e desperdício contínuos, gera uma grande série de problemas complexos, né, gente, e interconectados, que hoje são evidentes e insustentáveis, né, gente? E entendendo aqui o novo modelo econômico, né, que faz com que a escassez do produto aconteça. Então, o primeiro e mais óbvio problema é a premissa de recursos, gente, infinitos. Não existe isso. A Terra tem limite, a extração contínua de materiais, de matérias-primas também, com certeza, tem o seu limite,
né, finitas ali, que leva com certeza à exaustão da nossa terra, né? Eleva os custos e pode gerar conflitos geopolíticos por acessos a esses recursos aí, gente. Como exemplo, o pico do petróleo, tá? Que consome bastante, tá certo? Bom, seguindo aqui, né? Uh, essa questão do pico do petróleo, a falta de água em diversas regiões, né, gente, e a mineração intensiva são exemplos claros dessas escassez aí. Né? Agora, um tema que é a poluição. Cada etapa aqui do modelo linear, gente, gera uma poluição, a gente sabe disso. Né? A extração pode contaminar o nosso solo, a água, né? A produção que libera gases, e também acontece o famoso efeito estufa, que a gente já conhece, não é mesmo? E influentes tóxicos e resíduos sólidos, né? O descarte ali indiscriminado, né? Poluir o ar, o solo especificamente, gente, os oceanos, né? Então tudo isso afeta o que? O ecossistema e a saúde humana. Então, acúmulo de lixo com descarte, que é o ponto final ali do processo, né? Temos um problema também gigantesco de acúmulo de lixo, né? Até os sanitários hoje estão sobrecarregados, muitos resíduos, leva centenas de anos, né, para que eles se decomponham de maneira natural, né, e uma enorme quantidade de matérias, né, valiosas, simplesmente a gente joga fora ali, perdendo, né, todo o ciclo produtivo ali, gerando um custo social e ambientais, tá? Bom, em essência, gente, a economia, então, linear trata, né, os recursos como se fossem, né, inesgotáveis, vamos dizer assim. E a capacidade de absorção dos resíduos do planeta, como se fosse limitada, ela não considera o fim de vida, tá, de um produto ali, como um novo começo para seus componentes, mas sim como ponto final realmente ali. Então, esse modelo nos trouxe aqui, mas está nos mostrando cada vez mais inviável para o nosso próprio futuro, tá, gente? Então, diante desses desafios impostos por esse modelo linear aqui, surgem necessidades, né, que podemos dizer que são urgentes, né, de uma abordagem ali um pouco diferente. E é exatamente isso que o próximo, né, passo aqui que a gente vai falar um pouco sobre, né, que é o que é essa economia circular, né? Um modelo ali que busca um pouco a questão de inspiração na própria natureza para criar um futuro mais resiliente e sustentável aí para todos, tá, gente? Então, vamos avançar aqui na nossa jornada, né? E vamos explorar a alternativa e a solução, né, gente? Para esses desafios que a gente acabou de ver aqui, que é a economia linear, extrair, produzir, descartar, extrair, produzir, descartar, que pode ser algo aí muito perigoso para nós, certo? Então vamos lá. Bom, aqui, gente, a gente vai apresentar, né, a economia circular. Depois a gente entender um pouco das limitações, os problemas do modelo linear, né, que é aquela questão ali de extrair, produzir, descartar, fica evidente, né, a necessidade de uma abordagem, como eu disse ali, mais diferente, que seja, né, capaz de operar em harmonia com os limites ali do nosso planeta também, né? Então, saber lidar com tudo isso. A economia circular, gente, é exatamente essa resposta aí que a gente precisa. É um modelo diferente, é um novo modelo, né, um modelo inovador que busca ali, né, redefinir o conceito de crescimento, desenvolvimento, como se vocês aí podem estar vendo aqui no nosso slide, né, a imagem até que eu coloquei aqui, que é um círculo colorido com setas. A ideia é que os recursos e as matérias ali permaneçam em um uso pelo menos maior, um tempo ali maior, né? E maximizando o valor dele, minimizando com certeza o que a gente está falando aqui, que é o desperdício, tá, gente? Então,
sempre o foco aqui, vocês veem que é essa questão de, ao invés de ter esse conceito, né, antigo de extrair, produzir e descartar, a ideia é nós nunca desperdiçarmos e tentar criar um círculo virtuoso aí desses produtos, né, que gere realmente o que nós chamamos hoje, que é a economia circular, gente, tá bom? Então é muito importante vocês entenderem isso. E seus princípios fundamentais, gente, são uma evolução que nós vamos conhecer ali como 3, tá? R's. Tá? Então é um 3, um R e um S mesmo. E agora a gente vai expandir um pouquinho a nossa visão aí, mais abrangente, tá? Entendendo aí, gente, esse novo modelo, né? Eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre cada um desses pilares aqui, né? Reduzir, o primeiro e mais importante, né? Significa consumir menos, com mais ali consciência. Isso, gente, envolve desde a redução do uso de matérias-primas na hora da produção até na hora do consumo por parte de nós, do usuário final, né? O melhor resíduo, gente, é aquele que não é gerado, tá bom? Reutilizar, tá? Sempre dar uma nova função ou prolongar a vida útil daquele produto, gente, ou de um componente, como uma bateria. Isso pode ser através de um conserto, de recondicionamento, ou até mesmo da doação, evitando que algo que ainda tem um valor seja descartável de maneira ali mais prematura, né? Outro ponto, gente, reciclar. Quando um produto atinge ali, você viu que já acabou essa vida útil dele, já não tem mais, professor, que eu faço. Vou falar para você, hein? Esse refil aqui tá até, era azul, tá transparente, tanto que eu usei, né? Então, reciclar, quando um produto atinge esse limite, gente, os materiais são coletados, processados para se transformarem em novos produtos, tá? Então é sempre bom a gente reciclar, separar as matérias ali, para que depois elas se transformem novamente em matérias-primas que serão reintroduzidas de novo nesse ciclo que a gente está falando produtivo, tá? Regenerar. Esse é um conceito, gente, um pouquinho mais amplo de profundidade ali, conectado aos ciclos mais biológicos, né? E por quê? Isso significa regenerar, é restaurar e melhorar os sistemas naturais. Por exemplo, usar fontes de energia renovável, devolver nutrientes biológicos ali para a terra, né? Ou desenvolver produtos que sejam biodegradáveis e que possam ser absorvidos ali pela natureza sem causar danos, né? Então, a essência da economia circular, gente, que nós estamos vendo aí, reside na sua inspiração, tá certo? E entendendo tudo isso, pense em uma floresta, gente. As flores ali, as folhas, né, caem, se decompõem e nutrem o solo para o crescimento de novas plantas. Não existe lixo na natureza, né? Tudo é um recurso para algo mais ali. Tudo tem um fluxo da sua vida ali, né? E isso gera a nossa economia circular ali, né? Tenta sempre minimizar, gente, essa sabedoria ali natural, né, dos nossos sistemas industriais e do nosso consumo, tá? O objetivo final é ambicioso, mas essencial aqui para nós, tá bom? Então, qual que é a ideia? Eliminar o conceito de lixo, né? Que não significa que não haverá mais resíduos, claro, mas sim que tudo que hoje é considerado como lixo, gente, terá um valor, será visto como um recurso e sempre será projetado para ser reincorporado ali em todo esse ecossistema, em todo o nosso sistema ali. Seja em ciclos mais técnicos, como metais, plásticos que são reciclados, ou em ciclos biológicos, tá? Como compostagens que nutrem o nosso solo ali, né? E com essa compreensão, gente, sobre ali a economia circular, agora a gente tem 2 modelos na nossa mente ali para a gente consolidar, tá? Todo esse conhecimento aqui que a gente está conseguindo na nossa aula. De forma mais clara, né? As diferenças eu já vou mostrar para vocês aqui sobre, e a gente vai fazer uma comparação desses modelos e vamos ali destacar
né, as características de cada um, né, lado a lado aqui, e com certeza a gente vai avançar um pouquinho na análise, tá bom, gente? Então, aqui, esse slide, gente, eu acredito que esse momento aqui, ele é fundamental para a gente solidificar a nossa compreensão. Por quê? É, ela vai oferecer um infográfico comparativo aqui para nós, que sintetiza alguns principais, né, entre modelos ali, que é economia linear e economia circular, tá bom? E ver tudo isso aqui, ver esses aspectos um do lado do outro, torna mais fácil a gente visualizar o impacto, né, e a filosofia aí de cada um. Então vamos analisar a tabelinha aqui, né, e vamos começar ali na produção, tá? A gente pode ver que no modelo linear a abordagem é de extrair e destacar. Ah lá, ó, e descartar. Como vimos, a matéria-prima, gente, é retirada, transformada e após o uso, né, o seu destino é o lixo. É um processo indirecional sem retorno de valor ao sistema, tá? Já a gente dá uma olhada aqui no circular, economia circular, a filosofia de reaproveitar e regenerar, tá? Então, o que que significa? Que desde ali do designer do produto já se pensa em como seus componentes, né, podem aí no futuro ser reutilizados, consertados, né, recondicionados, como a gente disse, ou reciclados mesmo, tá? A regeneração vai muito além ali, ó, de buscar a restauração, né, gente? É realmente buscar o quê? A restauração, sim, do nosso ecossistema e usar os processos que beneficiam ao que a gente já prejudicou, que é a natureza, tá? Bom, logo abaixo a gente vai ver ali agora a diferença sobre recursos, gente. Aqui em recursos, a parte do recurso linear opera sobre a premissa de que os recursos são limitados, mas agem como se fossem infinitos. O foco, gente, na exploração continua de matérias-primas virgens, sem um plano para a reposição ali, não é mesmo? Ou para o fechamento do ciclo. Isso, inevitavelmente, gente, leva ao quê? À escassez. Por outro lado, se a gente ver ali, a parte da economia circular, ela busca, gente, utilizar o recurso já renovável, circulares. Isso envolve, gente, preferências por energias limpas, uso de matérias que podem ser continuamente reintroduzidos em todo aquele ciclo produtivo que a gente viu, reciclados agora antes aqui, né, uns momentos antes da aula, e a gestão de recursos biológicos de forma que permita a regeneração ali, tá bom? E para fechar aqui a nossa conexão impacto, gente, o modelo linear, a gente pode ver ali que é caracterizado aqui por poluição e desperdício, né? Desde a extração até o descarte, há uma constante regeneração ali de resíduo, emissão de contaminação, sobrecarregando todo o nosso sistema ali naturais, gerando, né, custos sociais e, claro, custos econômicos, né? A economia, né, circular, em contraste aqui, vocês podem ver que ela visa o quê? A sustentabilidade e a inovação. Né? Seu impacto é muito mais positivo, busca a redução da poluição, né? A conservação ali dos recursos, o desenvolvimento de novas tecnologias, processos, modelos de negócio, né? Que sejam aí benefícios para o meio ambiente e, claro, gente, para todos nós ali, né? Para a sociedade também. A inovação é um motor, gente, crucial para que os ciclos ali se fechem de forma, gente, mais eficiente e econômica, tá? Essa comparação visual, gente, mostra que economia circular não é apenas uma versão melhorada do modelo linear, é uma mudança para garantir ali o paradigma fundamental. Ela desafia a lógica do crescimento, né, ilimitado em um planeta de recursos finitos, né, propondo um sistema onde o valor é gerado pela manutenção do capital natural e pelo aproveitamento inteligente ali dos materiais, certo? E agora a gente chegou aqui, né? E depois a gente comparar um pouco a questão ali da economia linear e circular, é hora da gente explorar um pouco esses três pilares aqui que sustentam a transição,
né, para um modelo mais sustentável. Estamos falando dos famosos 3R, gente, da sustentabilidade. Esses são, gente, os princípios práticos para ações concretas, né, que individual e coletivamente nos permite, né, aplicar a filosofia de circular no dia a dia, tá? Então, a gente vai ver aqui no nosso slide 3 pontos fundamentais, né, e cada um acompanhando um ícone ali de reciclagem. Vamos pôr sempre isso na nossa mente, que nos lembra sempre a importância, né, de repensar nossos hábitos ali. Então, reduzir, né, consumir com consciência, o primeiro. Esse, gente, é sem dúvida o mais poderoso dos R's. Reduzir significa questionar a necessidade de cada compra, optar por produtos ali mais duráveis, multitarefas, multifuncionais e de alta qualidade em vez de itens ali de uso único ou de obsolência programada, né? É sobre minimizar a demanda por novos recursos, tá? E a geração de resíduos ali da origem daquele produto, tá? A maior parte do impacto ambiental, gente, de um produto ocorre antes mesmo dele chegar às suas mãos, né? Na extração da matéria-prima, no processo de fabricação, produzir o consumo ali é atacar, né, o problema na raiz, tá bom? E uma atitude proativa que impacta, né, toda ali a cadeia, né, desse valor, tá bom? O segundo, reutilizar, dar nova função aos produtos, gente. Então, quando a redução não é possível, a reutilização entra em cena na hora. Isso significa o quê? Prolongar, gente, sempre a vida útil daquele produto ou de seus componentes ali. Né? Pode ser tão simples quanto usar uma sacola retornável no lugar de uma sacola plástica, ou consertar, né, um eletrodoméstico quebrado em vez de comprar o novo. É também sobre a criatividade de dar uma nova função a aquele objeto, tá certo? Então, a reutilização evita que um item se transforme no lixo e atrasa a necessidade de produzir novos lixos, tá bom? E, por último, reciclar, né, gente? Transformar o material em algo novo, tá? Por último, mas não menos importante, vem a reciclagem aqui para nós, né? Então, quando um produto não pode mais ser reduzido ou reutilizado, gente, a reciclagem permite que seus materiais sejam processados e transformados novamente em novas matérias ali primas para a fabricação de novos produtos. Então, isso economiza energia, água, evita toda a extração de novos recursos ali da terra, né? É um processo essencial para fechar o nosso ciclo aqui dos materiais. Mas é importante sempre a gente lembrar que a reciclagem consome energia e recursos, e por isso ela é a nossa última linha de defesa aqui dos 3 R's, depois da redução e da reutilização aqui. Tá bom, gente? A frase que consume aqui, a filosofia por trás de reduzir, é: o melhor resíduo é aquele que não é gerado. Tá bom? Bom, essa citação, gente, é muito importante, porque ela destaca a prevenção na economia circular, tá certo? E agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui qual é o papel do consumidor nessa grande engrenagem de mudança, gente. A verdade é que todo mundo, né, é uma peça fundamental nessa transição aqui que a gente está falando. Nossas escolhas diárias, né, que tem um poder ali muito grande para moldar ali o mercado, impulsionar a sustentabilidade, tá bom? A economia circular não depende ali apenas, gente, de grandes empresas, como a gente vem falado, né, e governos. Ela floresce quando cada um de nós assume a responsabilidade e age de forma mais consciente. Então, algumas ações podem e devemos sempre adotar. Veja algumas ações aqui para, né, comprar menos e melhor. Um exemplo, a primeira. Esse ponto é o princípio de reduzir. Ao invés de buscar quantidade, devemos focar na qualidade. Isso significa o que? A gente investir em produtos que duram, feitos para resistir um tempo, né, significativo, né? Significa pesquisar sobre a origem daquele produto,
o uso dos materiais, o processo da fabricação, diminuindo ali a demanda por novos recursos, não é mesmo? E ao comparar melhor aí, maior vezes esses produtos, incentivamos a prática de produção mais responsável e duradoura, tá bom, gente? É uma escolha que vai contra a lógica do consumo desenfreado aí, que é o que está acontecendo hoje, tá bom? Valorizar as empresas sustentáveis, né? Então, se a gente quer mais produtos e serviços sustentáveis, a gente precisa recompensar as empresas que já estão fazendo a sua parte. Então, isso envolve o que a gente pesquisar, ver qual empresa ali que demonstra compromisso com isso, com a sustentabilidade, né, nessa cadeia sua de valor, desde aí da obtenção do material ali, das matérias-primas, até o descarte, se é responsável ou não. E a gente optando, escolhendo essas empresas, gente, nós já estamos aí enviando uma mensagem muito clara, né? Então, nós estamos valorizando a ética e a responsabilidade ambiental e social também, né? E estamos dispostos a apoiar quem inova nesse sentido aí, né? Adotando boas práticas, hábitos circulares ali no nosso dia a dia, que é o reuso, que é as trocas e o conserto, tá bom? E aqui os 3 R's ganham vida em nossa rotina, né? O reuso pode ser tão simples quanto usar potes de vidro, armazenar alimentos ou ter garrafa d'água reutilizada, não é mesmo? Troca de roupas, livros ou objetos, né, que ainda estão em um bom estado, né? Como a gente vê aqui na imagem, né, que eu coloquei para dar aí esse reflexo para vocês. E os consertos, né, são uma forma de combater ali também a obsolência, né, programada ali, resgatando um valor maior daquele produto, tá, gente? Essa ação, quando multiplicadas, todos fazendo aí, vai gerar o quê? Que milhões de pessoas fazem, tem o poder de transformar indústrias inteiras e impulsionar, com certeza, a economia circular em larga escala, certo? Bom, vamos detalhar um pouco dos benefícios da economia circular que estendem por 3 pilares aqui que vocês estão vendo, tá? Ambientais, né? Menos poluição e resíduo. Este é um benefício mais intuitivo e direto, gente. Economia circular. Ao reduzir aqui a necessidade de extrair novas matérias-primas, né, gente? Com certeza minimiza o descarte e a gente combate diretamente a poluição, tá? Econômicos, então novos empregos e negócios verdes, né? Então, muitas vezes a transição para uma sustentabilidade é vista como um custo, mas a economia circular prova isso, gente, totalmente ao contrário, era uma fonte de novas oportunidades econômicas, né? A exigência de projetar produtos para durar, né? Serem reparados e reciclados, então estimula a inovação aí para design, engenharia de novos materiais e surgem novos modelos de negócios, tá bom? E sociais, inclusão e conscientização, gente. A economia aqui circular não é só apenas sobre matérias e lucros, ela também tem forte impacto social. Então, a criação de novos empregos, muitas das vezes em setores que exigem mão de obra qualificada ou em atividades, né, de reuso e reciclagem, podem ser operados por comunidades, promove a inclusão social. Além disso, o foco na durabilidade, né, e reparabilidade e acessibilidade dos produtos pode beneficiar os consumidores, oferecendo opções ali mais duradouras e preços mais justos, tá bom? Bom, aqui, gente, é para lembrar para nós, né, esse gráfico aqui, a abordagem equilibrada que busca a prosperidade para as pessoas e para o nosso planeta e a economia, tá bom? E quando um desses pilares aqui é fortalecido, os outros também se beneficiam. Então, todos esses benefícios em mente aqui, né, agora a gente tem uma compreensão sólida dos modelos lineares e circulares, tá certo? Bom, atividade, vou trazer aqui para vocês, né, linha ou círculo. Essa atividade eu desenhei para aguçar um pouco o olhar crítico, né, sobre os produtos e os processos do nosso cotidiano e para nos ajudar a identificar como que eles se encaixam ou não na lógica da economia circular, tá, gente? É uma forma mais de vocês se exercitarem e aplicar aí o que a gente aprendeu, e a dinâmica é muito simples, tá?
Ou ele é incorporado de alguma forma, né, princípios da economia circular, como redução, reuso, reciclagem ou regeneração, e após a classificação inicial, esse é um ponto mais rico da atividade, né? A gente vai engajar ali um debate como tornar mais sustentável isso, tá bom? Então, vou deixar aqui o material para vocês fazerem download do exercício, tá? E vai ajudar vocês aí a ver tudo isso, embora muitos produtos ainda estejam, né, enraizados no modelo linear, não é, gente? Sempre há espaço para inovação, para buscar aí soluções, tá certo? E aqui eu vim trazer para você uma citação, né? Ó, o lixo de hoje pode ser o recurso de amanhã. Essa citação, gente, é o coração da filosofia circular. Ela desafia a nossa percepção tradicional de lixo, não é mesmo? É uma economia linear e descarte é o fim da linha. O ponto onde o valor material se esgota e ele se torna ali um problema, mas, no entanto, a economia circular, né? Nós somos convidados a ver o resíduo não como um fim, mas como um recurso mal alocado, né? Mal utilizado ali. E o que hoje a gente descarta como inútil, gente, uma garrafa, um eletrônico, né, um pneu velho, possui componentes e matérias ali que podem e devem ser reintroduzidos no ciclo produtivo ali, tornando, né, ali a matéria-prima para o novo produto, tá certo? E pergunta aqui, como suas escolhas, gente, diárias do dia a dia podem transformar o ciclo da economia? Essa pergunta é um convite já para a ação aí, né? Lembre-se que tudo que a gente discutiu sobre o papel do consumidor, comprar menos, né, e melhor valorizar as empresas sustentáveis e adotar hábitos, gente, de reuso, troca, né, e consertos também, cada decisão, né, que tomamos, por menos que pareça ali que tem um efeito cascata, quando escolhemos um produto durável, uma vez ali de um uso somente descartável, né, quando a gente separa o lixo para reciclagem, quando a gente conserta algo ao invés de comprar novo, né, nós estamos ali ativamente, né, utilizando o ciclo de economia, né, circular. Bom, agora eu quero aí falar para vocês, né, que na nossa próxima aula, né, nós vamos explorar como o designer se torna uma ferramenta estratégica fundamental na economia circular e permitindo que a criação aí de produtos que já nascem com, né, o fim na mente ali, veremos como inovar, impulsionar novas soluções e modelos aí de negócio e como tudo isso, gente, se traduz em um impacto positivo e tangível aí, né, para a sociedade no nosso meio ambiente. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de todos. Espero vê-los todos aí na próxima aula para a gente continuar essa jornada transformadora. E até a próxima. Tchau, tchau.